Agora é tendencialmente Eles sabem escrever, pagante. não sabem é ler. Pois é. Quando eu bater com a caneta... Não, já está. Bem, nós estamos aqui numa tertúlia de café. Hoje estamos a falar do impacto que pode ter tido em Sintra estes últimos 3 anos de Troika. Temos a Marília, que é professora no Conselho de Sintra. Temos o Pedro, que fornece coisas de saúde às farmácias, tem uma empresa relacionada com a saúde. E o João, que era quem mais tem falado até agora, porque parece que para fazer ginástica agora paga-se IVA. Ou seja, paga-se mais IVA. Paga-se mais ainda. Ainda se paga mais IVA. Aumentaram-se de 6 para 23, assim, numa fase brusca. E nós tivemos que suportar esse valor. Suportámos o valor, não metemos em cima das mensalidades, porque isto tem vindo cada vez a aumentar mais e nós não temos capacidade. Está sempre... E o IVA passou de 6 para 23, direto? Foi automático logo. E qual foi a justificação? Não houve justificação. A justificação é que não é... Os portugueses são todos ricos que paguem a crise. O IVA aumenta mais depressa do que eu engordo. Mas isso, em Sintra tem-se sentido dificuldades das pessoas em comprar as coisas de saúde? Claro, as pessoas não têm dinheiro. Portanto, mas a gente pensa que as farmácias estão em O Saloi tem muita cabeça. Como então isso está bem. Já estou a gostar de ouvir. As E nas farmácias estão escolas? em grande, sim, porque entretanto há uma proliferação de farmácias, não é? Que têm vindo a abrir. Não, eu acho que Pelo menos aqui no para Conselho de venderem Sintra. antidepressivos. Pois, se calhar é Se necessário forem ao mais. ginásio já não precisa. Tem que pagar 23%. Está bem. não, a questão é mais importante relativamente ao peso da austeridade. Quem é que está a pagar a austeridade? Quem está a pagar a austeridade são as pessoas. E sobretudo, onde é que as pessoas cortam? Onde não deviam cortar, na saúde. Portanto, as pessoas têm compromissos, têm o seu rendimento cortado das duas formas. Portanto, ele foi cortado pelo aumento de impostos, pelo corte das pensões e foi cortado pelo peso que os bens essenciais têm no rendimento familiar. A eletricidade, a água, os CTTs, as telecomunicações. E as pessoas ficam sem menos dinheiro. Na escola sente-se muito, não é? Portanto, na escola, a nível quer dos materiais dos alunos, porque não há dinheiro, os pais não têm, porque a crise nacional acaba por se refletir a outros níveis, não é? Portanto, se os pais, por exemplo, estão desempregados, não têm meios, não há materiais, os alunos não têm livros para conseguir estudar. É isso que se passa, tirando aqueles que têm o apoio, mas o apoio que obviamente é aqueles apoios que nós já conhecemos e que o Ministério concede, não é? Dos SAS, etc., em que é consoante um rendimento per capita. Mas a lei de base não Mas diz que é gratuita a educação. Pois diz. Não, escreve, está lá escrito. Está escrito, pois, Está exatamente, escrito. não diz. Mas agora é Eles tendencialmente sabem escrever, não pagante. sabem é ler. Pois esse é outro problema. Esse é outro problema. E agora é tendencialmente pagante, não é tanto gratuito, não é? E portanto isso reflete-se, obviamente que sim. Não só nos materiais, em tudo. Os alunos, se é preciso fazerem outras atividades, certamente não os farão, não é? Principalmente atividades que sejam extra e que possam complementar os pais. Agora, neste momento, não os colocam, retiram-nos aqueles que eles já tinham, alguns tinham música, isto estamos a falar de atividades que complementariam, não é? Portanto, é óbvio que sim, que neste momento, ao nível da educação, não é só ao nível da saúde que as pessoas acabam por não prevenir, não é? Mas na educação é a mesma coisa. Portanto, na educação há desligar, um desistir. E vemos isso a todos os níveis do ensino, não é? Não é só na parte do ensino básico, secundário, como no ensino superior. Quem é que vai aos ginásios? Neste momento, quem vai ao ginásio já nem é a classe média. Não? Pois, exato. A classe média tem dificuldade em ter... suportar. Olha, eu tenho lá situações no ginásio muito caricatas. Pessoas que me aparecem lá, nós trabalhamos com formas de ginásio hoje em dia que têm que se aplicar a estas novas regras da cidade. Trabalhamos com fidelizações e sem fidelizações. Eu tenho pessoas que me aparecem no ginásio, por exemplo, têm uma fidelização de 6 meses, com uma nada de outro número, são 6 meses só, e aparecem-me a chorar, a dizer que não podem cumprir aquela fidelização, aquele contrato, porque estava desempregado e, entretanto, o marido ou a mulher também ficou desempregado e não tem dinheiro para sobreviver. E isto acontece, não é frequentemente, felizmente, já me aconteceu várias vezes no ginásio. Aconteceu-me situações em que nós ficamos, como é que é possível alguém não ter dinheiro
para sobreviver. O ginásio já se lixa o ginásio. Para ver, não tem dinheiro. Eu tive uma situação de um casal de idosos que nós trabalhamos com protocolos, com juntas de freguesias e com associações e lares, que me apareceu lá. Os senhores pagaram, nós temos, por exemplo, por débito direto, pagaram 3 mensalidades por débito direto. A senhora veio-me lá ter comigo e dizer-me: João, eu vou-te pedir um grande favor, se não importa me devolver as 2 mensalidades minhas e do meu marido, porque o meu marido está com cancro, eu não tenho dinheiro para comprar medicamentos porque retiraram-me não sei quanto dinheiro das pensões. Isto é real. Supostamente 2 pessoas que estão reformadas, que supostamente não têm mais nenhuma fonte de rendimento, que não podem trabalhar mais, retiram-lhes o dinheiro e ela disse-me: João, eu vou deixar de vir... Estavam bem porque têm um Exatamente, ginásio. ele disse: João, eu deixo de ir ao ginásio porque tenho que arranjar dinheiro para os medicamentos do meu marido, ele agora tem este problema, e ela pediu-me: João, se não se importa de devolver as 4 mensalidades. Eu disse: vou abrir aqui uma exceção, como é lógico, porque eu não sou capaz de dizer que não, se não tenho dinheiro para comprar medicamentos. As pessoas, quando vão à farmácia, hoje em dia, com uma receita, perguntam ao farmacêutico qual destes é que é mesmo preciso. Esta é a pergunta que é feita. Isso faz-se no Conselho de Sintra, quase todos os dias, diariamente. As pessoas, quando compram um medicamento e quando vão ao médico, muitos dos médicos dizem: é impossível o senhor estar a tomar os medicamentos, porque a caixa que eu lhe receitei dava um mês e o senhor ainda me diz que tem medicamento. Ou seja, o que é que fazem? Em lugar de tomar 2 ou 3 vezes por dia, tomam só uma vez. Não pode ser. Eu tenho um filho com 9 anos e sei que nos últimos 3 anos, desde que entramos com isto da Troika, eu sei que ele perdeu algumas, não digo qualidades, mas se calhar perdeu algumas mais-valias que tinha anteriormente. Como dizia há pouco, a história da música e por aí fora. Por exemplo, o meu filho estava numa escola de música, não era o caso, mas estava numa escola de futebol, por aí fora, estava num colégio particular e nós tínhamos que o retirar. O colégio particular tinha um monte de atividades extras e eu o retirei. E eu acho que estes miúdos agora, estas crianças, daqui a 10 anos, quando forem adultos, quando tiverem 18, 19 anos, aí é que vai ser o mais grave, porque eles neste momento aqui vão passar esta fase toda. O impacto que isto tem não é de agora. Claro. Vai ter um impacto Tem sempre custos a médio e longo prazo. Eu não tenho essa dificuldade, felizmente, mas se calhar com uma família que não tem dinheiro, dizer a uma criança: olha, tu não podes comer fruta, ou não podes comer isto ou aquilo, porque não há. Isto são hábitos que vão se pegar. Tu não vais fazer, então quem mora em zonas urbanas, pior ainda, que passa dias fechados dentro de casas, tu não vais para a rua brincar, ou deixas de ir ao futebol ou à natação, porque o pai ou a mãe não tem dinheiro. Tu tens que poupar esse lápis até ao fim, porque esse lápis não há dinheiro para mais. Eu acho que isto vai se refletir quando chegarem ali. Sim, já se reflete neste momento, sim, já se sente. E mesmo a nível, por exemplo, de questões de saúde, eu tenho alunos que não têm dinheiro para comprar óculos. Portanto, ou seja, eu não tenho à frente carteiras suficientes para os alunos às vezes que vêem mal, mas que não vão ao médico, mas que não procuram, porque não têm dinheiro. E nós, enfim, chamamos o pai, chamamos a mãe, fazemos ver, porque às vezes, enfim, também se coloca a questão das prioridades, não é? E tentamos fazer um pouco de pedagogia nesse aspecto, mas essencialmente é o dinheiro, porque obviamente um par de óculos hoje custa imenso, não é? Verdade, sabe aquela história do cheque Com o médico dentista? pescoço para cima tem 23% de IVA. As escolas Mas um adotaram seguro aquilo. alto, Exatamente. um seguro de um Mercedes de 100 mil euros, paga só 6% de IVA. Uns óculos para uma criança custam 23% de IVA. E a portagem para um Mercedes de 100 mil euros custa 6%. Exato. Então, mas que raio de justiça e de equidade social é esta? Aquela história do cheque dentista. Sim. A maioria Sim. das aulas Eu dou aulas aos 5º, 6º anos, neste momento. segundo ciclo. Segundo ciclo. Tem a cheque Tem, dentista? para mim também tem. Eu tenho um amigo meu que é de Sintra, que trabalha nessa parte dos cheques dentistas, e ele ficou espantado quando percebeu que muitos dos cheques não eram descontados. Também não há dinheiro. Sim, porque o cheque dentista não paga tudo. 15 euros ou 20 O cheque dentista não paga tudo. Mas tem que se pôr o resto. Para além de que o cheque dentista tem as recomendações dos Exatamente. dentistas, tem que ir àquele Exatamente. dentista que está na lista. E depois você chega lá, isto Não são escolhe. 100 euros. Mas espera aí, 100 euros. Pois. Se os cheques são 25, não é que eu vou buscar os 75? Exatamente. Então não vais. As pessoas abandonaram completamente. As pessoas abandonaram Vou falar completamente assim. a vertente preventiva. Muito duro. Abandonaram completamente. Não vamos mais longe, aqui no Conselho de Sintra temos aquela situação neste momento ali de São João das Lâmpadas e Terrugem, não é? Do centro de saúde, fecha, não fecha, abre, não abre, é importante ou não é importante estar aberto, não é? Quando chegar o verão. Possivelmente será, porque há pessoas, a população dali tem alguma idade, muita dela não se pode deslocar e, portanto, fechando o centro de saúde, obviamente que
vai dificultar ainda mais. Mas, Bela, como é que a gente explica isso? Um Ministro da Saúde, por exemplo, que sempre teve um cartão de saúde, que sempre tem uma subvenção a nível de saúde, ou seja, para ele nem sabe o que é. Os ministros estão-se todos nas tintas, Eles nem sabem o porque que é o todos centro têm de saúde. seguros privados. Exatamente. A melhor coisa do 25 de Não, Abril, os enfermeiros já uma vão das melhores coisas do 25 de Abril para a população foi o Serviço Nacional de Saúde, que chegou a ser considerado os melhores do mundo. E infelizmente hoje já não é. Infelizmente já não é. Dos melhores do mundo. Já não é. Em 34 países já estamos é no melhor que o 23º lugar. Ou seja, o que aconteceu? Aconteceu que americano é os outros países evoluíram e nós regredimos. Sim, mas é um dos melhores. Agora, se nós dividirmos, esse dado que falaste está correto, mas tem que ser entendido de uma forma muito concreta, porque há 25 mil médicos em Portugal, há 10 milhões de portugueses, há um médico por cada 250 habitantes. Isso é verdade estatisticamente, mas depois na prática significa que mais de metade desses 25 mil médicos estão nos serviços hospitalares, não estão nos centros de saúde. O que é que acontece? Acontece que desistem de estudar, tu não vais continuar a ter esta média de média. Ainda por cima, para desistir, entrar até para a ao nono medicina, ano não podem 19 de desistir, média, não é? não sei. Não, é verdade ou não? Quem é que depois vai ter 19 de média se não come, não estuda? Não, exatamente. Tu tens Portanto, não vais ter. reflexos, Não, porque depois sai mais barato e buscá-los a É Cuba. o que ele diz. E aqui também há abandono escolar em Sintra, por causa desde a Troika veio, também se vê. Portanto, não está como há uns anos. Tem sido menos, até porque a oferta formativa tem variado, não é? Já não há só o currículo dito regular, há as várias ofertas, currículos profissionais, cursos vocacionais, cursos de educação e formação e, portanto, tem permitido alguma oferta que dá as oportunidades, última, penúltima e por aí fora. Mas pronto, há sempre abandono, sim, não há 0% de abandono, isso não há. Pois é, onde é que a gente os vai encaixar? Não vai encaixar, não vai. Uma das situações que ocorre neste momento e que tem sido um bocado a política deste Ministério é aumentar os cursos vocacionais e os cursos que eles chamam, aqueles cursos que ele importou lá, alemão, dupla, que no fundo é o que nós cá temos como cursos de educação e formação de dupla certificação. Portanto, permitem uma certificação profissional e uma certificação... estes são até com uma outra mais oferta. então. Permitem o certificado profissional e o certificado escolar. Portanto, e isso eles queriam formar à volta de 100 mil jovens, não sei quantos, nesses cursos, mas nem para lá ainda caminham. Porque também há uma situação que não está a ser prevista, que é depois esses cursos têm que ter um estágio. Ora, se as empresas estão a diminuir, não é? Vão colocar aonde? E mesmo que eventualmente sejam encontrados alguns dos estágios, mas depois as saídas profissionais vão lá. Porque se estão a despedir, não vão reentrar. Profissão, estagiário. Alguns sim. Olha, nós por exemplo, nos todos centros os de anos emprego, estagiários. certamente são estagiários permanentes, porque estão sempre... Não, a questão é que aqui tem a ver com o acesso, com a estruturação dos cursos da licenciatura universitária e das necessidades do próprio país. E isto não pode ser feito a curto prazo, isto tem que ser sempre feito a médio e longo prazo, levando em consideração as necessidades das empresas e do país. Nós nunca teríamos falta de médicos se atempadamente tivessem abrido vagas suficientes para isso. E pronto. Os ginásios são Porque os ginásios fazem Estamos parte... na área da saúde. Os ginásios são transversais Estamos a todos. na área da saúde, muita gente vai aos ginásios por uma parte social, porque aquela história de ir para o café beber a nossa minizinha e comer os caracóis, felizmente começa-se a abandonar, já não é uma prática diária, porque nós lembramos de há 20 ou 30 anos atrás o pessoal saía do trabalho e ia para o café, beber a cervejinha e Não levantar vidro. Exatamente, também é um exercício. Não levantar vidro. Por isso, como a Marília dizia, é transversal. As pessoas partam da atividade física, fazem a parte social e, mais engraçado, muitas pessoas vão ao ginásio só para serem ouvidas. Só para serem ouvidas. Mas isso não se Realmente, passa só no ginásio, Não, porque estou a dizer o ginásio se nós porque o chamarmos um resto- encarregado de educação à escola... Sim, querem ser ouvidos, essencialmente. Querem. E às vezes falam de tudo menos do filho, ou nós às vezes Exato. não conseguimos falar diretamente São do autênticos filho. autistas, não ouvem. Não é autista, eu não considero isso, eu considero que as pessoas têm neste momento um problema muito grande que necessitam de falar com alguém, seja com quem for. E então qualquer um que lhes esteja à frente, por exemplo, uma pessoa vai ao advogado, o advogado é o psicólogo, não é? Portanto, também tem que ouvir, e de tudo.
Portanto, há aqui uma necessidade muito grande em que as pessoas estão a viver muito em sociedade, mas muito isoladas. Sim. Agora, a forma como a Troika também vem é que vem de uma maneira em que se pressupunha que era um salvamento, porque um resgate é um salvamento, de uma forma abusiva. um salvamento, e a forma como as medidas foram implementadas, porque a Troika só estabeleceu metas de déficit, ou seja, puseram o fator financeiro à frente da qualidade das pessoas, e isto nunca pode acontecer. Com a entrada da Troika disseram, não, agora e vocês... 500 euros para duas pessoas. Não chega, mas isto é o exemplo. Dá para quê? Mas isto é o exemplo. Ou seja, aqueles 1000 euros foram estipulados que eu consigo me governar com aquilo. E não sou rico com 1000 euros, atenção, eu não sou rico. Consigo-me governar. A Troika entra e diz-me, olha, agora já não são 500 para mim e para a minha mulher. Vão ser 450 para cada um. Ou seja, eu vivo acima das minhas possibilidades. Então se me deram 500 euros para eu me governar, agora vão-me tirar 50, que são 100. Espera, e depois isto entra na crise social. Claro. Porque a minha mulher ganha menos, eu ganho menos, eu começo a perder algumas coisas que eu digo, epá, eu não sou rico, mas perdi isto. Não consigo pagar a renda da casa, o senhorio começa a entrar em conflitos, porque também não consegue pagar os impostos que ele tem que pagar. E onde é que corta? Onde é que corta? Não consigo cortar, Pedro, é impossível. Eu, como... Então o que é que deixa de fazer? Espera, deixa-me acabar. Eu com aqueles 50 euros que me tiraram, eu já não consigo cortar mais, porque o meu filho já não está no futebol, já não vai para a natação, e o lápis está deste tamanho já. Pronto, e estou à espera que o colega dele deixe cair, que é para eu apanhá-lo e metê-lo dentro da carteira. Percebes, ó Pedro? Já não consigo cortar, já não ligo, por exemplo, o aquecedor no inverno, porque não tenho dinheiro para o gás, e já estamos no limite máximo. Quando me tiram 50 euros, ou seja, aqueles 100 euros da família, para mim entra aqui a crise social. Eu começo-me a dar mal com a minha mulher e com o meu filho, porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer mais, eu trabalho... Mas já tem que ir cortar em algum essencial. Exatamente. No essencial. E quando é que é o essencial? E depois quando vês para a notícias que o alimentação. Banco de Portugal vai comprar 20 BMWs de topo de gama para os seus funcionários. Mas por isso é que eu estou a dizer, O que é que se sente em relação a isso? É crise social, frustração. Sentes o seguinte, sentes que eles dizem que nós andamos a viver acima das nossas possibilidades? Nós. E nós devemos dizer que andamos a viver abaixo das nossas faculdades. Exatamente. Acho que é isso que se sente e pronto. Olha.